No campo, Lula venceu com 65%. Na cidade, Tarcísio liderou com 55%. Esses dados de uma projeção do CI para 2025 revelam uma fratura no Brasil. Mas e se eu te disser que essa divisão vai além da preferência política? A desigualdade eleitoral entre o campo e a cidade é hoje maior que a desigualdade de renda. Segundo o IBGE, nosso índice Gini eleitoral é de 0,42, enquanto o de renda é 0,38. E o mais chocante, estudos de sociologia mostram que um único voto rural pode valer até 2,1 vezes mais em impacto legislativo. Como isso é possível? Neste vídeo, vamos mergulhar na ciência por trás do voto dividido e entender o que realmente estará em jogo. Em 2026, vamos começar pela ciência da desigualdade eleitoral. A sociologia, com dados da UNB e do IBGE, nos dá um mapa claro. O Brasil rural compõe cerca de 30% da nossa população, ou 57 milhões de pessoas. No entanto, eles representam 38% do eleitorado efetivo, segundo o USI. Por quê? A abstenção no campo é significativamente menor. Em contraste, a população urbana, que representa 70% do país, corresponde a apenas 62% dos eleitores, com uma taxa de abstenção 15% maior. Essa diferença cria o que chamamos de Índice de Desigualdade Eleitoral, ou ID, que hoje está em 0,42. Isso significa que, na prática, um voto rural tem um peso desproporcional, resultando no equivalente a 2,1 cadeiras legislativas, dependendo da representação de cada estado. Os fatores sociológicos por trás disso são complexos. No campo, há uma maior dependência de políticas sociais, como o Bolsa Família, que influencia diretamente a escolha. Nas cidades, a prioridade muitas vezes se volta para segurança e infraestrutura, refletindo preocupações urbanas mais imediatas. O mapa de votos é a prova visual. Um Brasil rural, pintado de verde, com 65% de apoio a Lula, e um Brasil urbano cinza, com 55% para Tarcísio. Para aprofundar, vamos analisar estudos e evidências concretas. Uma pesquisa de regressão multinível da UNB e do IPEA, projetada para 2025, detalha essa dinâmica. Em 2022, 65% do eleitorado rural votou em Lula, enquanto nas áreas urbanas, esse apoio foi de 45%. A razão? No campo, a combinação do agronegócio com um Bolsa Família criou uma base sólida. Enquanto isso, a abstenção no campo foi de apenas 22%, contra 38% nas cidades, muitas vezes por dificuldades de acesso às urnas. As prioridades também se dividem. 72% dos eleitores rurais priorizam pautas sociais, enquanto 68% dos urbanos focam em segurança. Isso nos leva à teoria de Pierre Bourdieu. O capital cultural e social nas cidades é maior, mas o capital econômico e a coesão do voto rural acabam decidindo eleições em 60% dos estados, segundo o IPEA. Na prática, a representatividade é gritante. Temos um deputado para cada 300 mil habitantes em áreas rurais, contra um para cada 500 mil nas cidades, uma clara sobre-representação rural. Até mesmo o fundo eleitoral reflete esse desequilíbrio, com 45% dos recursos direcionados para campanhas com foco rural. Veja o caso do Mato Grosso, um estado com forte característica rural. 78% dos votos foram para Lula, impulsionados pelo agro e pelo Bolsa Família. Já na capital de São Paulo, um centro urbano por excelência, 62% dos eleitores escolheram Tarcísio, priorizando a segurança. Agora, vamos fazer um exercício de futurologia. Como essa desigualdade pode moldar a eleição de 2026? Uma simulação da FGV, baseada nos dados de 2022, nos mostra cenários impressionantes. No cenário atual, com 65% do voto rural e 45% do voto urbano, Lula venceria, com o campo garantindo 45% das cadeiras no Congresso. Mas, e se buscássemos o equilíbrio, aumentando a participação urbana
em 10%. Teríamos um empate técnico, com 60% dos votos rurais para um lado e 55% dos urbanos para o outro, e a representação rural no legislativo cairia para 38%. Agora, o cenário mais extremo. Se o voto rural se tornar ainda mais dominante, com um aumento de 15% na sua participação, a vantagem de Lula poderia crescer em 8% no resultado nacional. A ciência por trás disso é clara. Cada 1% de aumento no voto rural equivale a um ganho de 2,1% em cadeiras legislativas, segundo o EAMB. Essa desigualdade eleva a polarização em 25%, sem nada mudar. A projeção para o Congresso de 2026 mostra a fatia da bancada rural crescendo ainda mais, consolidando um poder desproporcional em relação ao número de habitantes que representa. Isso significa que as pautas e interesses de uma minoria populacional podem dominar a agenda legislativa de todo o país. Diante desse quadro, quais são os desafios e as possíveis soluções sociológicas? O primeiro e mais evidente é a sobre-representação rural. Hoje, um voto em Mato Grosso pode valer o mesmo que 3 votos em São Paulo em termos de impacto legislativo. A solução técnica para isso existe: o reequilíbrio distrital, proposto na PEC 28 do 2021, que busca ajustar o número de deputados por estado de acordo com a população atual. Outro desafio gigante é a abstenção urbana. Como garantir que a voz das cidades seja ouvida? Soluções como o voto digital e a garantia de transporte público gratuito no dia da eleição, que já estão em fase de projeto ou pilot para 2026, podem ser a chave para aumentar a participação. Finalmente, a polarização, que é alimentada por essa mesma desigualdade, a resposta pode estar em campanhas híbridas, que combinem a linguagem do TikTok para o público urbano com a penetração do rádio nas zonas rurais. Segundo o IPEC, essa estratégia poderia aumentar o equilíbrio em até 18%. Um estudo da UNB projeta que, com essas medidas, podemos reduzir o índice de desigualdade eleitoral de 0,42 para 0,30 até 2030, tornando nosso sistema mais justo. O voto dividido não é um destino, é um sintoma da desigualdade. Para a eleição de 2026, a mudança depende de nós. Exigir equilíbrio não é uma questão de preferência partidária, mas de saúde democrática. E você pode começar a agir agora. Primeiro, conheça e pressione pela aprovação da PEC do reequilíbrio distrital. O link está na descrição. Segundo, informe-se e vote nas eleições locais. A mudança começa na sua cidade. No seu estado. Use a hashtag VotoRuralUrbano2026 para ampliar essa discussão. Terceiro, e mais importante, debata. Deixe aqui nos comentários. Você é de uma área rural ou urbana? Como essa desigualdade afeta a sua realidade? Na sua opinião, quem vai decidir a eleição de 2026? Sua voz é fundamental para construirmos um Brasil onde cada voto tenha o mesmo peso. As fontes para todos os dados que apresentamos, do IBGE, CI, UNB e FGV, estão na descrição. Se você acredita na importância da ciência para entender a política, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas análises. Obrigado por assistir!